Nós estamos hoje aqui para falar dos mistérios da vida, mas não uma vida qualquer, uma vida ignóbil, mas uma vida de Cristo, uma vida Zoe, uma vida eterna. Vida baseada na obra do nosso Senhor Jesus Cristo, que é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até ser dia perfeito. Are you ready? E aí, qual que é o tema de hoje, Luiz? Perdão. E a gente tem muita questão, quando eu estava estudando, analisando, pensando, até perguntei para você algumas semanas atrás a respeito de perdão. Muitas pessoas nos encontram, né? Não somente no âmbito ministerial, mas perdão é algo mundial. E quando você para prestar atenção, assim, à ausência do perdão, o que isso causa, assim, entre nações, entre famílias, entre tanta coisa. E eu queria começar perguntando para você, assim, então, Deus, como que Deus vê o perdão? Por que isso é importante? O que acontece? Você consegue simplificar, explicar para a gente poder ter uma base aqui, começar a subir a partir daqui? Não. Ah, com certeza consegue sim. Perdão é um assunto muito simples para Deus, igual você estava falando, né? Depois que você entende o princípio do perdão, ele se torna muito simples. E perdão, na verdade, é oferecer a liberdade de uma prisão. É isso que é perdão. A palavra no grego eu sempre dou risada, né? Porque é afeses, né? Então... Ai, bem tua cara rir disso. Né, mas sempre fica fácil de decorar, né, depois que você dá risada sobre isso. Mas significa de fato bem isso, livramento de uma escravidão ou prisão. E para Deus, então, é simples o perdão, porque ofertar o perdão a alguém é de fato ver aquela situação ser desfeita, é de fato ver as amarras saírem, é de fato ver a pessoa ser liberta daquilo que está prendendo ela. Então, quando você oferece o perdão, ou na verdade Deus ofereceu o perdão através de Cristo Jesus a toda a humanidade, Ele estava oferecendo a oportunidade de sermos libertos daquilo que nos escravizava, ou libertos daquilo que tinha domínio sobre nós, daquilo que estava nos amarrando, daquilo que estava nos prendendo. Então a palavra de fato é essa, afeses, e afeses é livramento de uma escravidão, livramento de uma prisão, e Deus jamais desejou ver o homem preso de alguma forma. Né? Se você pega, por exemplo, Gálatas 5:1, você vai ler lá que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, a obra de Cristo foi para que o plano original de Deus voltasse a se cumprir. Então, Deus, quando criou o homem para a liberdade. Inclusive, Ele coloca no jardim do Éden uma possibilidade do homem sair da sua presença. Porque se não existisse a possibilidade do homem sair da presença de Deus, Deus já teria feito escravos. Não haveria escolha de sairmos. Ou seja, a opção de escolha é o que nos dá, de fato, é o que define a nossa liberdade. E Deus provê esse caminho para fora, mostrando que Ele sempre desejou que o homem fosse livre, né? Ele pudesse escolher sair da sua presença. Só que a escolha para sair da presença de Deus chama-se escolher um outro Senhor, escolher uma outra pessoa, escolher um outro caminho. E esse caminho que não é Deus, aprisiona. Porque a única pessoa que não te aprisiona, mesmo você escolhendo por ela, é Deus. Então, quando o homem peca e escolhe sair da presença de Deus, porque o pecado foi uma escolha de independência, foi um grito de independência, né? Eles gritaram lá, independência ou morte, receberam a independência e a morte, né? Então, e saíram do jardim, ali eles receberam um outro senhor, um senhor chamado pecado. E o pecado é um senhor que paga um salário, mas o salário do pecado é a morte. Então o homem estava escravizado por isso tudo. E existe um caminho para fora disso. Aquele que foi ofendido, ofertar o perdão. Né? E aí Deus, então, para Ele o assunto é muito simples. Por que é simples? Porque Ele nunca quis ver o homem escravizado.
Então ele de fato deseja ofertar o perdão aos homens. De fato deseja dar uma forma do homem ser redimido e ser remido daquele pecado agora que o prendia, para que ele encontre uma saída da posição de escravos que eles se encontravam antes de Cristo Jesus. Então ele envia Jesus para ser o agente da reconciliação, o agente da entrega do perdão de Deus para a humanidade. Então Deus de fato não quer ver ninguém escravizado, por isso ele oferta o perdão, ele dá de livre e bom grado o perdão à humanidade. Eu acho que esse conhecimento de que o perdão nos liberta, nos dá a liberdade da prisão, da escravidão, é uma boa base assim, para a gente começar a conversar sobre esse assunto, né? Então o perdão te livra, te liberta, te faz livre das coisas que te escravizam, de que estão te escravizando. E quando nós olhamos assim para Deus, devido ao fato de Adão e Eva termos pecado, estava sobre nós, né, um jugo, né, a lei, o pesado pecado, a gente precisava para sempre pagar. Nós fomos reconciliados com Cristo, existem vários versículos que nos lembram e nos mostram, nos apontam isso. Só que quando nós olhamos para Deus, eu pequei, eu errei, eu menti, eu ofendi, eu bati em alguém, né? Qualquer outra coisa que a gente pode citar como um pecado. Quando eu olho para o perdão de Deus, eu preciso fazer algo? Eu preciso conquistar isso? Ou eu preciso entender que já foi feito? Todos os dias, tá, mas e se eu pequei de novo? Ai, Deus me perdoa, beleza, ok, recebi. Mas daqui 5 minutos, às vezes, eu cometo o mesmo errinho. Eu vou ter que fazer alguma coisa para isso entrar na minha cabeça ou simplesmente recebo? Como que funciona assim? Como que minha mente precisa trabalhar para eu entender que é assim que funciona em Deus? Na verdade, eu acho que você abriu agora 2 caminhos que dá para a gente andar aqui. Um deles existe uma diferença entre pecado e pecados, e depois existe a obra consumada de Cristo Jesus que nos livra de todo pecado. Né? Então, pecado vamos colocar assim, de um exemplo fácil de entender. O pecado é a própria árvore que produziria frutos chamados pecados. Então eu tenho a macieira que produz maçãs. Eu tenho uma árvore chamada pecado que produz frutos chamados pecados. Ou seja, esse grito de independência de que eu vou ter um outro Senhor no lugar de Deus é o pecado. Eu saí da presença de Deus e agora eu tenho um Senhor. E esse Senhor me faz praticar coisas que mesmo que eu não queira. Porque eu sou escravizado por Ele. Então as coisas que eu quero fazer eu não faço, as coisas que eu quero fazer eu não consigo fazer. Isso é Paulo lá em Romanos 7 falando. Por quê? Porque ele está falando da natureza ainda caída. Como se ele já desejasse uma vida santa, pura, que é o que a religião judaica propõe, né? Viva para Deus, viva para Deus, viva para Deus. E Paulo fala, por mais que eu queira viver para Deus, eu não consigo, porque eu tenho um Senhor chamado pecado, e eu preciso ser resgatado desse Senhor, eu preciso ser liberto, eu preciso receber perdão com relação a isso, para que eu me livre desse Senhor chamado pecado, porque Ele me faz cometer pecados. Só que esse Senhor, Ele é tão cruel, que Ele não só te obriga a fazer, mas Ele coloca em você a mentalidade que Ele quer que você tenha. E para apagarmos uma mentalidade, isso é difícil. Então você nasceu debaixo do pecado. Davi fala, em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, somos todos herdeiros do pecado, porque nascemos como seres humanos, descendência de Adão, do primeiro Adão. Então todos nascemos em pecado. A questão é, nós crescemos conhecendo isso. As pessoas que veem a criancinha, o ser mais bonitinho que existe ali, mas também você não precisa ensinar eles a mentir, eles mentem. Você não precisa ensinar eles a serem egoístas, eles não querem compartilhar o brinquedo. Você não precisa, por quê? Porque já tem um Senhor, uma natureza do pecado naquele ser humano, que faz com que ele se comporte desse jeito já. E ele cresce assim, escravizado.
recebendo informações, sei lá, se os pais são cristãos, falando da verdade, mas também dentro deles tem uma natureza que não quer aceitar essa verdade. Por que eu vou compartilhar se é meu? Por que eu não vou mentir se eu não quero levar o prejuízo? Por que eu não vou... E aí, isso é criança, não sei quantos têm filhos, estão escutando isso aqui, né? Mas... Está repreendido em nome de Jesus. Elas precisam de Jesus, isso mesmo, exato, elas precisam de Jesus. E quando conhecem Jesus, eles são livres do pecado. Esse Senhor já não tem mais domínio sobre eles. Tira a árvore. Só que eles foram educados a agirem daquela forma. E eles têm desejos baseados nos seus pensamentos, que foram educados na sua mentalidade. E essa mentalidade, ao dar a luz, dá a luz ao pecado. E o pecado sempre, os frutos do pecado vão sempre gerar morte. Então isso você encontra lá no texto em Tiago, né, que fala que nós somos tentados pelos nossos próprios maus desejos. O que são maus desejos? Maus desejos são uma mentalidade corrompida que a gente tem, gerando sentimentos em nós, que vão gerar uma prática, e essa prática é prática da memória que a gente tinha de sermos uma natureza caída, que vão gerar os frutos daquela árvore ainda, mas vão gerar morte. Então, existe uma diferença entre pecado e pecados. Os pecados são resultados daquilo que o pecado nos escravizou a fazer. E aí, entrando nesse assunto, você encontra Jesus.